Bom dia, Neuza, Karina, Iria, como é que é o Carvalho, Marciane, Glória, bom dia. Hoje é sábado, hoje 18 de abril, estamos aí começando o dia, apesar de ser 9 horas, né? O dia para mim começa mais cedo todos os dias. Mesmo estando nesta fase aí de quarentena, mas quarentena não impede a gente de manter bons hábitos. E são os hábitos que nos dão as perspectivas, que nos dão a imagem, que nos dão um ponto positivo de avaliação. A gente não deve julgar ninguém por disque, mas sim pelos hábitos que tem, pois são os hábitos que constroem a vida, são os hábitos que constroem o futuro, são os hábitos que criam a cultura. E a cultura, que foi criada por hábitos, né? Constrói o caráter. Então aí está. E se a gente não tem força para criar hábitos, não tem força para mudar. Não tem força nem para começar. Não tem força para fazer o que precisa ser feito. Então é justamente na construção de hábitos que nós manifestamos o poder, a capacidade, a visão, a disposição. Eu quase que me decepcionei mais ou menos uns 30 anos atrás, 35 anos atrás. Foi quando eu comecei a me envolver com construções. Mas deixa eu dar um bom dia a todos vocês, tá? Dá um clique aí, convida mais alguém, confirma a sua presença, que isso aí vai nos dar crédito, né? Diante da mídia mesmo. Tá? Eu não preciso disso, mas a igreja precisa, a fé precisa, é bom. Mas como eu estava dizendo, mais ou menos uns 35 anos atrás, eu quase que me decepcionei ou desanimei. A palavra certa é desanimar. Quando eu já administro construções também, desde 83 por aí, 84, aliás, desde 82. Eu fui tesoureiro e tive que assumir também administrar as construções da igreja que eu servia. Mas quando eu fui tentar ficar mais tempo junto com o pedreiro, e olhar o andamento, a evolução, a produtividade, mas isso aí não serve para mim. Se eu tiver que pegar numa colher, pegar numa picareta, fazer o trabalho como é feito, trabalho formiguinha, que parece que não rende no momento. E até às vezes a nossa vida, certas mudanças de linguagem, de hábito, mudança de rumo, de postura, a gente não vê no momento e às vezes até é um pouco monótono. Mas o que constrói, o que dá os resultados, chama-se continuidade. Então, eu até brinquei com o pedreiro, lembro-me, olha, vocês são bons. Vocês são persistentes, porque olha, trabalham o dia todo levantando uma parede, chega no final do dia, pouca coisa se vê. Se a obra é grande, pouco se vê de avanço. Quando a obra é pequena, tudo bem, mas mesmo assim, quando é sentado na massa, também não dá para ir muito rápido, porque tem que esperar a massa secar para manter em pé o que se coloca. Então, essa é a força do hábito.
Isso é a força da prática. Isso é a força e o resultado da persistência e da perseverança. Assim, para construir, é bem assim. Mas e para se desconstruir? A melhor coisa para se desconstruir é também ir área por área, produto por produto, material por material, ir desconstruindo, retirando. Assim é a nossa vida. O grande problema, escute aqui, não se ofenda com o que eu vou lhes dizer, que o religiosismo, o espiritualismo, ele é muito enganador. Ou é tudo ou é nada. Quer que Deus faça tudo de vez, na hora, o aqui e agora, ou, não, se Deus não resolver o meu problema hoje, se Deus não me der uma saída essa semana. Agora eu pergunto, os resultados da sua semana que você precisa de um milagre, quanto tempo de mão de obra da maneira errada, quanto tempo de hábitos errados, quanto tempo de atitudes erradas, quanto tempo de maneira de valores invertido, e agora num encontro com Deus, num expediente, na primeira vez que vem para a luz, que a palavra te revela, te mostra essas verdades, você quer que Deus resolva tudo? Quero dizer a todos, sem medo de estar errando, o milagre é uma ação divina que o homem não pode fazer. Mas a sua vida, minha vida é só um milagre. Sim, para você mudar num dia o que você fez de errado num ano, esse milagre. Mas esse milagre Deus não opera. Não opera por quê? Porque construção errada, resultados errados na vida é resultado da maneira de construir errado, de um projeto errado, de um conselho errado, de uma maneira errada, de companhias erradas. Pois é. E agora, Deus tem que me libertar disso, Deus tem que me livrar disso, Deus tem que resolver isso. Isto chama-se falsa religiosidade. É isso aí mesmo. Como é que você chegou onde chegou? Fazendo coisa errada. Diminua a prática do erro. Tenha domínio, porque também quero lhes dizer, meus amados, que me seguem, que me assistem, domínio é capacidade divina que Deus colocou dentro. O homem perdeu o domínio quando se entregou para servir aos prazeres da vida, ao pecado, fazendo a vontade da carne, da velha natureza. Ele perde o domínio. Mas quando a pessoa se converte, o Espírito Santo vem morar no coração e o Espírito Santo então ajuda. Ele é professor, ele é o ajudador, ele é o mestre, é ele que nos convence, ele que nos convence do pecado. Como? Revelando a palavra para nós, fazendo com que a palavra de Deus tenha um sabor, tenha uma seriedade, tenha um poder que nos impacta, que nos convença. Então, do pecado é através da palavra, que agora a gente crê na palavra. Porque quem não crê na palavra não é convencido do pecado. Pois é pela palavra que nós viemos a conhecer o pecado, a saber o que é pecado e o que não é, o que edifica e o que não edifica. Mas uma obra também do Espírito, ele também diz João, que registrou que Jesus falou, que quando ele vier, quem? O Espírito Santo. Ele convencerá o homem do pecado. Segundo, da justiça. A convencer da justiça. O que é a justiça? É uma ideia apenas, um pensamento apenas, uma imaginação apenas? Não, justiça é um parâmetro. Justiça é
é uma linha filosófica, é uma verdade que deve ser aplicada. Justiça é uma verdade que se materializa em resultados. E ele, o Espírito Santo, nos convence da justiça. O que é certo, o que não é. Qual é o meu dever e até onde vai a minha liberdade. A minha liberdade vai até onde está a liberdade do meu próximo. Assim, por isso que, olha como o diabo deturpou os conceitos de verdade, os conceitos de práticas, que inclusive se falava que direito não se reivindica, direito é a recompensa do cumprimento de deveres. Por quê? Por quê que hoje, e ficou muito em alta, mas graças às misericórdias de Deus, que de 2 anos para cá, mais ou menos, já foi interferido nos tais direitos trabalhistas. Eu, na minha experiência de vida, em meu tempo que eu estou aqui no Vale, eu não vi tudo, mas eu vi muita coisa. Eu conheci pessoas que nunca trabalharam numa empresa, mas conseguiram, não sei de que maneira, um avental daquela empresa, e depois botaram aquela empresa na justiça, dizendo que trabalharam lá, só que nunca assinaram carteira, e cobraram. E essa justiça cega, que acha que o patrão sempre é um explorador, sim, o comunismo vem dessa imagem. Mas quem é? Vamos fazer de conta agora um mundo sem patrão. Um mundo sem ricos é um mundo sem riqueza. Um mundo sem patrão é um mundo sem trabalho, sem emprego, sem oportunidade de trabalho para todas as diferenças de capacidades que dentro da humanidade se completam. Então, só para ver como a maioria dos que se dizem cristão, não, e até mesmo crentes, fanáticos, espiritualistas, canelinhas de fogo, coisa e tal, não se deixam convencer da justiça. Paulo diz que no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. No Evangelho a gente descobre, primeiro, uma hierarquia. Deus, Jesus, homem, mulher, filhos, e aí vem vindo, tá? Aí vem depois, amigos, depois o estranho, depois animais, depois coisas. Uma ordem hierárquica. E quem conhece a justiça de Deus sabe dessas coisas. Agora até eu pergunto, quem valoriza mais um animal que um ser humano? Conhece a justiça? Não conhece. Aí está uma quebra de princípio, uma inversão de valores. Então, o Espírito Santo nos ajuda. Primeiro, nos convence do pecado. Segundo, nos convence da justiça. Esse convencer, ele nos ensina a construirmos, então, agora uma vida ajustada. E tenho certeza que e cada prática feita dentro do propósito, como cumprimento de dever, como responsabilidade pessoal, como dever individual, porque somos indivíduos com responsabilidade pessoal, que temos o privilégio de relacionamento pessoal com Deus. Então é dessa maneira. E quando cada um entende isso, o que diz Isaías 3:10? Dizei ao justo, dizei a quem? A quem nunca peca. Dizei a quem? Aquele que tem até uma linguagem, uma postura de santarrão. Não. Dizei a quem se ajusta,
que naquilo que ele se ajusta, os resultados das melhorias que ele vai produzir, que ele vai proporcionar, ele vai comer dos resultados. Mas a palavra mostra também o outro lado. Dizei ao ímpio, dizei para aquele que não quer se ajudar, seja crente ou não. Dizei àquele que não quer se ajustar, seja santo ou não, seja o que for, naquilo que você fica devendo, a conta vem para você. Naquilo que você cumpre com excelência, os resultados vêm para você. É lindo isto. Isso é o poder da palavra, isto é a sabedoria de Deus, isto é governo de Deus para os seus filhos. Por que o ser humano se perde? Porque se perde no ser humano o governo de Deus. E como que Deus vai governar se você não conhece nem a forma de governo de Deus? Dá mais ouvido porque o diabo está querendo, pois o diabo ele se apossou desse mundo, ele se acha com direito, quando Adão o entregou. Então, quando alguém entrega as rédeas de dentro da sua própria casa, o diabo pega e com muita firmeza, e tirar dali já é mais difícil depois, porque foi entregue a ele. Mas Jesus veio resgatar. E se você é do Senhor, não entregue o governo da sua vida para o diabo. Não entregue o governo da sua vida para as coisas que vêm aí com aparência apenas. Amém? Que Deus abençoe e que essa palavra... Mas eu quero compartilhar, eu sei que eu citei já uns quantos versículos, mas nós temos... A palavra é uma fonte inesgotável. Olha o que Paulo diz em Tito, capítulo 2, verso 11. Porque a graça se manifestou. Bom, o que é a graça? A graça, quero dizer, a graça é um favor divino que potencializa a capacidade que você já tem. A graça é um favor divino que vem em socorro à sua vida para lhe ajudar você a ter as suas conquistas, se são conquistas de solução. A graça não ajuda você a conquistas de egoísmo, de luxúria, de coisas malignas. Não, a graça é um favor divino que salva o ser humano do pecado. Por isso, Paulo diz a Tito, porque a graça se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Ah, mas é para todos. E a gente vê que dentre todos, nem todos são bons ou se esforçam para melhorarem. Mas como é que essa graça opera? Verso 12 diz, reeducando. A graça opera, trabalha na vida do ser humano, educando-nos, como diz Tito 2:12, para que renegadas, para que a gente comece agora a fazer escolha. Eu não quero impiedade, eu não quero injustiça, eu não quero engano, eu não quero comunismo, eu não quero esquerdismo, eu não quero ser cobaia do anticristo. Se você tiver uma posição, essa atitude de renegar a impiedade, esta graça vai te ajudar a viver no presente século. A graça vai lhe ajudar a vencer as suas paixões carnais, os seus instintos malignos, os seus legados familiares hereditários que você não quer. Mas você precisa não querer. Eu não quero mais ser.
Eu não quero ser uma cópia do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do meu tio. Eu não quero continuar reproduzindo dentro da minha família o que os meus ancestrais produziram. Eu não quero dar continuidade a impiedades. Quando a pessoa tem esse posicionamento de não querer e ele se acha incapaz, insuficiente, a graça então vem em seu auxílio. Ela produz salvação, porque a graça se manifestou trazendo salvação, trazendo solução. E é pela graça que nós somos salvos. É pela graça que somos ressuscitados juntamente com Cristo. Então a graça, ela faz o que é impossível você fazer, mas ela lhe ajuda a você desconstruir o que você construiu. Isso, se a gente olhar na qualquer área da vida, por exemplo, vamos pegar uma coisa bem simples. Você, minha irmã, lá na cozinha, escolheu lá uma receita, foi fazer, e deu tudo errado. Agora, jogar isso fora e vamos tentar fazer de novo. Isso é graça. Estragou, não faço mais, isso não dá certo. Isso é ignorância. Mas se você tem graça e tem disposição de recomeçar, sempre. Por isso que a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso que as misericórdias do Senhor não têm fim. Por isso que as misericórdias são a causa de não sermos destruídos. Graça é isso. A graça lhe ajuda a desconstruir o que você construiu de errado, a recomeçar aquilo que você não está conseguindo, a cada dia recomeçar aquilo que você quer, ao nível que você quer chegar. A graça lhe ajuda a nunca desistir. Muitas vezes as pessoas querem que tudo mude assim num piscar de olhos. Se Deus é poderoso, Ele pode, mas Deus não desfaz o que você faz. Mas se você reconhece o que você fez foi errado e reconhecer o seu erro e tiver disposição para se reconstruir, a graça está aí para isto, a misericórdia está aí para lhe oportunizar um recomeço novamente. Tente de novo, continue, não jogue fora essa oportunidade. Não jogue fora. Então a graça nos reeduca. Essa salvação de Deus para nós é nos reeducar. Amém? Você gostaria de melhorar? A graça lhe ajuda. Sim. É tão lindo isso, que Deus não fica jogando as suas idiotices no rosto. Não. A graça não é que nem mulher, quando o marido peca, pede perdão, se conserta, e lá na frente, quando ela está meio atravessada, ela faz lembrar tudo que o cara já fez. Isso não é graça. E tem muita gente que age assim com o seu próximo, muitas mulheres com o marido, muitos maridos com as suas esposas, muitos pais com os filhos, muitos filhos com os pais, muitos colegas aí com o seu colega lá no trabalho. Que dê a graça. A graça lhe ensina a olhar para frente. A graça lhe ajuda a reconstruir a vida. A graça, ela trabalha na linha de solução. Quando que desenterrar passado, quando que acusar coisas lá do passado é construir. Não, isso é estragar construção. Amém? Entendamos, são verdades. Eu sei que é forte, mas o que eu vou lhe dizer?
Que o sistema religioso está muito bem? Olha, se o sistema religioso estivesse bem, o Brasil não estaria de quarentena, viu? Porque se o sistema religioso estivesse bem, nunca teria apoiado a esquerda e jamais o comunismo estaria se instalado dentro do nosso país. Amém? E para encerrar, Paulo diz que aqueles que não recebem o amor da verdade, sabe o que acontece com ele? Deus até deixa, tu não acredita na verdade? Então acredite na mentira e colha da mentira o que você deseja como sonho de consumo. E da mentira virá não galardão, mas virá juízo, virá punições, virá tratamento, virá angústia, virá escassez. Então que Deus abençoe, desejo a vocês todos um sábado abençoado e temos hoje o culto dos jovens. Aliás, já às 17 horas, aqui tem o culto da Joade. Se você quer vir, olha, tem 4 espaços que dá para usar. Não precisamos nos espremer aí, não. É 2 metros de distância um do outro aí. Essa é a ordem, este é o que sobrou para o momento. Tá? E culto dos jovens às 20 horas. Amanhã, pela manhã, às 8 horas, estarei do púlpito trazendo a palavra para os que estão e para os que me assistem de casa. E também, domingo, às 16 horas, outro culto, e às 19 horas também. O das 8 e o das 19 será transmitido. E hoje também o das 20 horas também será transmitido. E é dessa maneira que, se você quer se ajustar, não existe capacidade de ajuste sem a ajuda do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo vai ajudar quem segue instruções da palavra. Amém? Deus abençoe. Um dia abençoado.